Então, finalmente, nós chegamos na terceira parte, né, do nosso assunto espiritualidade física quântica, e eu estava falando, né, no comecinho, logo que entramos aqui, né, que viagem na maionese, achar que ia fazer isso em um encontro só, né, as três partes. Seria muito por cima se fizesse isso, né? A gente já não tem intenção de esgotar o tema. E ainda falar tudo isso num encontro só ia ficar bem por cima mesmo. E então hoje a gente vai conversar sobre essa terceira parte, que é o salto quântico. Na primeira parte nós vimos, né, fizemos o apanhado geral, o processo, né, de descobrimento, vamos usar assim esse termo, do átomo, né, o surgimento da física quântica, e fomos tomar conhecimento do modelo atômico que a gente se utiliza hoje, né, através da mecânica quântica, certo? E aí vimos algumas peculiaridades, como a dualidade do elétron, né? Que é onda e partícula ao mesmo tempo, vai depender da observação, né? Do observador. Falamos das infinitas possibilidades, né? Falamos semana passada como transformar a nossa realidade sob essa ótica, né? Da física quântica, né? E apresentamos alguns pontos importantíssimos para que essa realidade seja transformada, né? Então, algumas coisas que a gente precisa considerar, porque estamos falando de energia, estamos falando de vibração, de frequência. E daí, para se mudar algo, tem que se mudar a frequência, né? Tem que se mudar a vibração, né? Tem que mudar o paradigma. A partir do momento que a gente começa a mudar o paradigma de material para espiritual, falamos isso, e a prática do autoconhecimento e as demais questões que abordamos, né? Nós já começamos a mudar de frequência. Começando a mudar de frequência, a gente já começa a transformar a nossa realidade. Lembrando que, quando se fala de transformar a realidade, gente, não trazer para nós experiências, né, realidades em que a gente viva no mar de rosas. Não é assim. A vida implica em desafios. E nós precisamos passar por desafios porque eles nos amadurecem. Então, por mais que a gente vá mudando de fase, vá amadurecendo espiritualmente, em cada nova fase, novos desafios, né? Então, vamos passar por alguns deles que até então nos era desconhecido, digamos assim, né? Digamos não, era assim, né? E aí e são eles que vão fazer com que a gente vá desenvolvendo, porque é assim que a coisa funciona. Inclusive, um ponto importante de quando as pessoas não querem mudar, não querem se transformar, né? Se entregam à sua zona de conforto, que nós sabemos que a zona de conforto, né? De conforto ela não tem nada, né? É só para se manter preso ali ao paradigma do ego, né? E é por quê? Porque nessa zona de conforto, a pessoa já tem problemas, desafios que ela já conhece e que ela já sabe lidar. Então, já é um mundo conhecido para ela, entendeu? E então, inconscientemente, e às vezes até conscientemente, né? A pessoa não quer mudar, não quer evoluir, não quer crescer, porque vai lidar com novos desafios pertinentes àquela nova fase, entende? E então não querem. E aí, só que eu lembro que quando nós começamos a casa, né, lá em Aracaju, e começamos os cursos, eu dizia assim, né, gente, a partir de hoje, vocês não serão mais os mesmos, porque por mais que não continue, por mais que não haja prática do que for visto aqui, já está no inconsciente, já está indo para o inconsciente. E em algum momento vai dar uma mexida na zona de conforto e a sinalética vai estar lá apitando para sair da zona de conforto. O próprio conteúdo empurrando, né? Para que a pessoa saia da zona de conforto. E da mesma forma acontece isso agora aqui. Né? Quando a gente assiste uma palestra, quando a gente está num bate-papo em grupo, num bate-papo que nos traz um ganho de consciência, né?
a gente não sai mais o mesmo, entendeu? Então, como o Albert Einstein mesmo já disse, né, é atribuído a ele essa frase, a mente que se alarga um novo horizonte, jamais ela volta à sua forma original. Quer a gente queira, quer não, vai estar lá, esse conteúdo já vai estar lá, em algum momento são sementes que vai querer germinar, vai querer florescer, vai querer sair. E aí nos empurra, né, através dos desafios mesmo, para que a gente tenha a atitude da transformação, né, de colocar em prática isso. Certo, meus queridos? Então, fiz esse resuminho, né, e com algumas palavrinhas a mais para que a gente, então, comece a falar hoje sobre o salto quântico. O que é isso? Tá bom? Então, vamos lá, vamos conversar sobre salto quântico, né? Que está dentro de tudo que a gente tem visto, né? Nas 2 últimas semanas, tá? E eu estou dando o comando aqui e não está indo. Peraí, viu? Ah, tá. Peraí. Então vamos lá, vamos conversar sobre o salto quântico. Primeiro, né? O que é salto quântico, né? Quântico, a gente já lembra do nome, física quântica, mecânica quântica, né? Falamos, foi na primeira semana, né? Quando fizemos aquele apanhado geral, de que Max Planck, né? Que é considerado o pai da física quântica, que trouxe esse termo de quanto, né? Do quanto energético que ele observou que eram pacotinhos de energia, né? Que ele deu o nome de quanto. E então, o salto quântico tem a ver com o quanto, né? Com esse quanto de energia, certo? Mas vamos ver o conceito direitinho para que vocês possam ficar bem por dentro. E diz assim: é a mudança de um elétron de um estado quântico para outro dentro de um átomo. Nós vimos que os elétrons estão ali, né? No átomo. O movimento dos elétrons se acelera e eles se afastam do núcleo. Mais adiante, nós vamos ver um quadro que eu vou explicar isso direitinho, tá? E então, é a mudança de um elétron de um estado quântico, ou seja, de um estado energético, de um quanto de energia para outro. Aí dá um salto, né? Certo? E aí a gente precisa rever um pouquinho e a gente para a gente compreender melhor, né? O modelo atômico proposto por Niels Bohr em 1913. Vocês lembram que a gente tinha conversado, né? Nós vimos aqueles modelos atômicos, né? Que a cada momento, né? Uma nova descoberta e chegamos no modelo atômico de Rutherford e que Niels Bohr depois aperfeiçoou, né? Esse modelo atômico de Rutherford, porque Rutherford, ele falou o quê? Que o átomo era formado pelo núcleo e a eletrosfera, né? E que os átomos estavam ali na eletrosfera. Aí Niels Bohr, né, veio e falou assim, não, peraí, concordo, mas vamos aperfeiçoar isso? Os elétrons, eles não estão assim aleatoriamente soltos aí na eletrosfera, né? Eles estão em camadas, né? E cada camada com o seu quanto energético pertinente a ela, certo? Então, a gente revê isso para a gente poder compreender. E aí ele diz, primeiro, né? Os elétrons percorrem órbitas circulares, o que a gente falou agora, ao redor do núcleo, denominadas órbitas estacionárias. Estacionárias porque os elétrons estão lá, né? Cada órbita apresenta uma energia constante, ou seja, o quanto energético pertinente a cada órbita, né? Os elétrons são capazes de ocupar apenas os níveis que contêm uma certa quantidade bem definida de energia. Ou seja, não por exemplo, porque quando ele apresentou a equação do quanto energético, né, ele apresentou o mínimo desse quanto. E então tem que estar no mínimo desse quanto, não é algo que fica assim, vamos supor, 10,1, 10,2 de quanto energético. Não, são
São quantos bem definidos, tá? Que vão caracterizar cada órbita dessa em volta do núcleo. No próximo slide, a gente vai ver o quadro e a gente vai visualizando, né, o desenho, a gente vai compreender melhor, tá bom? No segundo, aí ele diz, os elétrons localizados em órbitas mais afastadas do núcleo possuem maiores valores de energia. A gente vai ver isso lá também, tá? Mas eu tinha que trazer o textinho assim para vocês já irem memorizando isso, tá? Terceiro, ao absorver certa quantidade de energia, o elétron, o elétron deve saltar para uma órbita mais energética. Então, cada órbita não tem a sua energia pertinente a ela, né? O seu quanto energético pertinente a ela. O elétron que está ali naquela órbita, que é uma órbita estacionária, né? Ele tem esse quanto energético. A partir do momento que ele absorve mais energia, ou seja, esse quanto energético aumentou, ele vai saltar para uma órbita mais energética. Isto é, compatível, né, igual ao que ele é agora, desde que absorveu mais quanto energético, certo? Aí a gente já pode, então, passar para o próximo. E aqui tem o desenho, né? E então tá aí um átomo, o núcleo, e assim, todas essas bolinhas que vocês estão vendo aí no núcleo, né? É porque aí se encontram os prótons, os nêutrons, né? E aí nesse desenho tá tudo juntinho aí, tá? Mas a gente poderia colocar uma bolinha só para simplificar, né? E os elétrons, que são essas bolinhas cinzas, nas órbitas aí, tá? E aí, aqui tem, cada órbita contém sua quantidade de energia, sua informação energética, né? Quando o elétron alcança energia idêntica, ele salta para a órbita compatível. Cada órbita, um tipo de consciência. Isso nós vamos falando também um pouquinho mais adiante, tá? Como é que vai se dar isso? É só para vocês verem esse desenho e já verem o que são as órbitas, que embora a gente viu, né, no primeiro encontro, quando a gente falou sobre a espiritualidade física quântica e falamos dos modelos atômicos, nós chegamos a apresentar, né, esse modelo de Rutherford e aperfeiçoado por Niels Bohr, né? Que é de suma importância dentro da mecânica quântica, né? É tudo, entendeu? O quanto energético de Max Planck, né? E esse modelo atômico, que a partir daí se compreendeu muita coisa e se desenvolveu também, está se desenvolvendo, né? Muitas experiências a partir disso, tá certo? Então, aqui, eu trouxe para vocês o seguinte: o que era que a gente tinha visto semana passada, né? Que falamos do que Albert Einstein falava, que a gente estava falando de transformar a nossa realidade, né? Aí a gente falou assim, olha, para transformar a nossa realidade é preciso darmos um salto quântico, é preciso que elevemos a nossa frequência. A gente não tinha conversado isso? Que até citamos um exemplo assim, a pessoa quer transformar a sua realidade. Ah, eu quero ser mais feliz, eu quero ser feliz porque eu não sou uma pessoa feliz. Você só será feliz sendo feliz. E aí até trouxemos a mensagem de Jesus que diz, e é aquele que tem, ainda lhe será acrescentado. E é aquele que não tem, né, ainda lhe será tirado, porque há perda energética por fatores que nós vimos lá também, né? Que quando a gente vai, fica naquela sensação que dá um passo para frente e dois para trás, porque a gente vai perdendo energia, né? E então é preciso elevar a frequência, então é preciso dar um salto quântico para que a gente mude, transforme a nossa realidade. Por quê? Porque transformando, o que é transformar a nossa realidade significa, se a gente está com um problema, o que é que acontece? A gente quer encontrar uma solução daquele problema, não é isso? Só que, como Albert Einstein disse, e a gente trouxe aqui de novo, não se resolve um problema com a mesma consciência que o criou, é preciso ir além, né? A gente tinha falado na semana passada e trouxe de novo para a gente compreender. Por quê? Porque a solução daquele problema não vai estar na mesma frequência
né, em que ele foi criado. Então, quando se fala, não se resolve um problema com a mesma consciência que o criou, está falando que a solução dele está numa frequência mais elevada. Entendeu? Olha, aí eu coloquei aqui embaixo, a solução está na informação energética de outra órbita dimensional. E então, por quê? Porque para transformar tem que ir além. Eu vou citar um exemplozinho disso e já já eu explico aqui desse gráfico, tá, meus amores? Desse desenho aqui do átomo. Vou explicar um pouquinho disso e vocês vão conseguir entender, porque é bem simplesinho. Quando nós estávamos na pandemia, né, e tinha toda aquela polêmica, usa máscara ou não usa máscara, sai de casa ou não sai de casa, e foi aquela polêmica toda, né? E aí, uma pessoa me perguntou, né, o que era que eu achava disso. E aí, a gente usa máscara ou não usa máscara? Porque algumas pessoas estão sendo prejudicadas pelo uso da máscara, como pessoas, né, que são pessoas surda e muda, né? Que precisava fazer leitura labial, né? E estava tendo dificuldade de ir no supermercado, alguma coisa, porque nem todo mundo sabe a linguagem, né? De Libras. E aí, o que acontecia? Aquela pessoa também não tinha como fazer a leitura labial, porque estávamos todos de máscara. E tinha outras questões também, pessoas que se sentiam sufocadas e outros que diziam, não, tem que todo mundo usar máscara. E aí, quando a pessoa me perguntou, né, o que é que eu achava e como era que se resolveria isso, você não vai encontrar solução. E vai ficar um acusando o outro. Vai ficar essa guerra, vai ficar essa polêmica. E não vai encontrar, sabe por quê? Porque a solução está acima dessa dimensão. A solução desse problema não está aqui. Então, vai ser preciso elevar a frequência para poder perceber, enxergar como é que se resolve aquele problema. E então transformar aquela realidade que estava acontecendo. E então é por isso que às vezes a gente está com um problema e pensa, meu Deus, como é que eu resolvo isso? Meu Deus, como é que eu resolvo isso? E não consegue, tem muita dificuldade. Por quê? Porque está numa visão, né, da frequência que o problema surgiu. Está tentando resolver com o mesmo grau de consciência de quando criou o problema. Então, é por isso que é preciso elevar a frequência, né? Expandir a consciência para poder encontrar a solução daquele problema. E a depender, né, do problema que seja, quando você eleva a frequência, você percebe até que não era nenhum problema assim. A gente estava entendendo como problema porque estava naquela frequência baixa, daquela tabelinha que nós vimos do psiquiatra David Hawkins, né? Daquela frequência do medo, da culpa, do orgulho, aquelas frequências mais baixas. E então, a gente enxerga, percebe, observa, olha o observador aí, observa aquela realidade, né, na ótica desse conflito interno, do medo, da culpa, da vergonha, entende? Do orgulho, da vaidade. E aí a gente vai tomando atitudes aleatórias, achando até que está resolvendo o problema. Mas às vezes até resolve por tão pouco tempo, tipo assim, paliativos, né? Paliativos, mas depois a coisa volta, a gente fica andando em círculos. Se vocês observarem, se a gente não eleva a frequência, a nossa vida fica uma repetição desses desafios. E é aí que a gente tinha falado lá no comecinho, que algumas pessoas acabam, se escravizam no seu ego, né? Ficam presas nessa zona de conforto, porque são desafios que já lhes são conhecidos. Então, por mais que seja ruim, por mais que seja difícil, é tipo, me deixa aqui mesmo que com isso eu sei lidar, né? E então não eleva a sua frequência, não expande a sua consciência, nem para viver novos desafios de gente mais madura, né? E nem para encontrar uma solução mais adequada, né, para aquele conflito que a pessoa vive, tá certo? E aí vocês estão vendo o desenhozinho?
de um átomo e várias camadas, né? Colocamos aí várias camadas, certo? Niels Bohr, ele colocou cada camada, né? Assim, K, L, M, N, entendeu? Mas pode ser 2, 3, 4, 5, 6, como vocês estão vendo aí. Nós colocamos assim para ficar mais visivelmente confortável, digamos assim, né? E a gente compreender melhor, certo? E aí, o que é que acontece? O que é que vocês estão vendo aí nessa imagem? Então, um átomo com várias camadas em volta do núcleo, né? E os elétrons, que são esses pontinhos amarelos, né? Cada um nas suas camadas, certo? Então, cada elétron tem o quanto energético pertinente àquela camada energética, tá? E aí, o que é que Niels Bohr falou? Que quanto mais afastado do núcleo, né, maior o valor energético desse elétron. E então, nessa camada aí roxinha, né, eu estou vendo roxo, né? Eu coloquei roxo. Não sei se vocês estão vendo aí violeta, mas dá no mesmo, né? Dá no mesmo. E então, que é a última camada, aí, a 6, né? Os elétrons que estão aí, tá? Tem um quanto energético maior já do que os outros. Então, esses que estão na camadinha aí vermelha, que estão mais próximo do núcleo, o quanto energético é menor ainda, tá? E o que é que a mecânica quântica também explica com isso? Que nós vimos que Niels Bohr chamou essas camadas de órbitas estacionárias, que é onde, né, o elétron ele está ali, tá? Quando ele recebe um estímulo energético, ou seja, ele recebe energia, ele entra em movimento. A partir desse movimento, então, ele vai dar um salto para a órbita condizente àquele quanto energético que ele adquiriu. Só que se chama salto quântico, mas na verdade não é bem um salto, ele não pula de uma órbita para outra. Ele desaparece da órbita que ele está e já aparece na outra, tá? E aí o que é que eles explicam também? Que o elétron nunca vai estar nas órbitas intermediárias, ou seja, entre uma órbita e outra. Ele vai estar em uma ou em outra, então não existe aquele meio termo, sabe? Tipo assim, ele está no meio do caminho? Não, não existe isso. Ele vai estar numa órbita ou na outra, entendeu? E então, veja que eu coloquei os elétrons em cima da linha, tá? Aí queria que vocês prestassem atenção a isso, porque a órbita é essa linhazinha e não onde estão as cores. As cores foi só para separar, para não ficar tudo branco, tá? E então a órbita é a linhazinha preta. E cada elétron aí na sua órbitazinha pertinente a ela, certo? E então, o que é que acontece? Enquanto o elétron ele não recebe esse estímulo energético, ele não eleva, né, de frequência. Não elevando de frequência, ele não vai saltar para uma órbita com quanto energético idêntico, tá? Por quê? Porque a sua vibração, a sua energia, o seu quanto energético é correspondente, né, à vibração, ao quanto energético daquela órbita, entende? E então, quanto mais próximo do núcleo, menor quanto energético. Quanto mais afastado, maior quanto energético. Ou seja, quanto mais vai recebendo energia, mais ele vai desaparecendo de uma órbita e aparecendo na órbita seguinte, tá? Já estamos até aqui pertinho, né, de terminar, que eu falei que hoje ia ser mais curtinho. E aí já já a gente bate um papo aí bem legal, tá? Aí deixa eu tentar mudar aqui, agora ele não foi, pronto. Com base nisso, o que é que acontece? Quando a gente diz assim, se tudo é feito de átomo, né? O universo, tudo é feito de átomos, né? Num grão de areia, gente, tem zentilhões de átomos, né? Você imagina na gente. Eu lembro que
que nós tínhamos, né, feito um desenho lá no primeiro encontro da semana retrasada, que eu disse assim, ó, faz de conta que esse círculozinho aqui é um pedacinho da sua pele, né? Cheio de átomos ali, né? E então tudo está, tudo que forma, né? A matéria é átomo. E que o átomo é um vácuo, né? Que de vácuo não tem nada, é tudo energia. Aí até lembrei agora que os físicos diziam assim: ah, tá, se na eletrosfera do átomo, né, é tudo vácuo, é tudo energia, então, mas pelo menos o núcleo é maciço. Aí quando foram investigar, né, que o núcleo também é vácuo, né? E aí assim, caramba, então como é que forma a matéria, né? E aí veio toda aquela história do bóson de Higgs, né? Que a gente não vai falar nisso agora, a gente pode conversar em outro momento. É só para a gente lembrar, tá certo? E aí tudo vácuo, tudo energia. Então, se tudo é energia, somos nós, né? E aí a gente já tem até um meio científico de explicar porque que nós somos energia. Então, se somos os observadores da nossa realidade, e a gente falou que para transformar a nossa realidade é preciso que a gente vá além, como disse Albert Einstein, né? Que a gente eleve a nossa frequência, eleve a nossa vibração, né? E então a gente precisa dar um salto quântico na nossa consciência, não é isso? Então, quando a gente fala expandir a consciência, está falando de dar um salto quântico. E então a gente sai da nossa órbita estacionária, né? Com aquele quanto energético que até então a gente tem se encontrado, e a gente saltar para uma órbita com quanto energético mais elevado, com a frequência, né, vibracional mais elevada. Isso vai se dar através dessa expansão da nossa consciência, desse salto quântico da nossa consciência. E aí a gente vai ver alguns pontozinhos para isso, tá certo, meus amores? E aí, como é que a gente então vai dar um salto quântico da nossa consciência? Nós tínhamos visto na semana passada, né, que nós vimos alguns pontos que baixa a nossa frequência, né, nos rouba energia, e vimos pontos que pode nos agregar, né, nos ajudar a elevar a nossa frequência. Aí nós falamos das nossas companhias, falamos das músicas que a gente pode ouvir, falamos, né, pode fazer práticas, né, de energéticas vibracionais, como um reiki, né, um passe numa casa espírita, um passe na casa de umbanda, que é maravilhoso, entendeu? Tudo isso soma energia para a gente, nos ajuda, né? Nos ajuda nesse processo, né? E aí nós vimos que nessa elevação, que é preciso elevar essa frequência, nós vimos uns pontos. E agora a gente vai ver outros pontos para que a gente dê esse salto quântico. E então, dá aquele boom, dá aquela guinada, certo? Embora se trate de um processo, mas dá aquela guinada na nossa vida, sabe? E sim, acontece aquele momento que você tem uma virada de chave, aí você deu um salto quântico, tá? E então, assim, já conversei com várias pessoas, já atendi pessoas de ter virada de chave, assim, impressionante, impressionante. De assim, por isso que Jesus disse: os últimos serão os primeiros, sabe? De pessoas que, assim, não conheciam nada disso que a gente hoje conhece e que pode dizer que, se calhar, já sabe até mais. Tamanha, assim, a força da virada de chave. Isso foi um salto quântico. A pessoa elevou de frequência. E como a mente que se expande é um novo horizonte, jamais volta à sua forma original, né? Então, não vai decair, né? Não vai. E então, o primeiro ponto para a gente observar, meus queridos, é essa transição de paradigma, né? Que a gente tinha visto lá do paradigma material do paradigma espiritual. Tem que fazer a transição. Não tem salto quântico da consciência com paradigma material.
né? Então tem que ter uma visão cósmica do ser, a visão espiritual do ser, a visão energética, né? Trabalhar a impermanência de tudo, a transitoriedade da existência, né? A imortalidade da alma, né? Trabalhar aquelas perguntinhas básicas: para que eu estou aqui? Encontrar o propósito da sua vida. Então, esse primeiro ponto, transição de paradigma. Você está fazendo a transição, você já está dando um salto quântico. Vocês sabiam que nesse momento que a gente se encontra aqui e que a gente vai adquirindo esse conhecimento e vai juntando com outros que a gente já tem e vai juntando com outras coisas, a gente já está no processo de dar o salto quântico para outra frequência. Por quê? Porque nós estamos somando quanto energético. A gente vai ver nos próximos pontos o porquê. Tá? Vai ver isso mais detalhadinho. Então, nós estamos somando quanto energético em nós, tá? Segundo, a desidentificação com o personagem, que tem tudo a ver com a questão do paradigma. O que é o personagem, né? O nosso ego, a nossa persona, como a gente já sabe. Então, assim, eu não sou a Angélica, eu estou a Angélica, né? E então já posso ter sido mulher várias vezes, já posso ter sido homem, hoje eu sou mãe, já posso, em outras existências, não ter sido mãe, né? Posso ter sido ou uma mãe relapsa que maltratou, né, os filhos e por aí vai. Então, são capítulos da nossa vida, que a vida é uma só, né? As existências é que são capítulos, né, dessa nossa imortalidade. Então, a gente precisa desidentificar com o personagem. Por quê? Porque o nosso personagem, ele cria um filme sobre ele cria uma história sobre ele. E nessa história, né, ele tem, então, suas crenças, ele tem, então, suas expectativas, seus sonhos, né? E aí ele vive preso a isso. Então, nada de novo pode acontecer, nada de diferente pode acontecer, porque ele vai sentir que está ferindo essa estrutura que ele tem. Porque ele pega esse personagem, pega o que forma esse personagem, as suas crenças, os seus conceitos, os seus preconceitos, e tem isso como: esse sou eu, essa é minha estrutura, esse sou eu, e esse eu não pode ser derrubado. Porque muita gente pensa que expandir a consciência, dar esse salto quântico, é perder a identidade. Ele não vai perder a identidade. Ele vai colocar o seu personagem a serviço do seu espírito, a serviço do seu self, que é o seu eu superior. O ego é o eu inferior, o eu menor. E ele vai pegar esse personagem e colocar a serviço do eu superior. E então, veja bem, quando eu identifiquei o meu propósito existencial, um deles, né? Porque a gente pode ter mais de um, e eu disse: caramba, eu gosto de falar, eu gosto de estudar, e eu quero passar isso para as pessoas. Então, eu peguei o meu personagem, a Angélica, tá? Que a Angélica é que gosta de falar, é o personagem que gosta de falar, que gosta de estudar. E aí pegou esse personagem para colocar a serviço do eu superior, que é o quê? E então praticar o meu propósito existencial, né? Me desenvolver e poder contribuir um pouquinho com o desenvolvimento dos meus amigos, dos meus irmãos, porque somos todos um só. E nós vimos isso lá atrás, né? Nos outros encontros, certo? Então, desidentificação com o personagem é isso. Então, veja que é um processo de desconstrução. Para ganhar nova energia, tem que trabalhar a energia velha, né? Que está lá, certo? Conhecimento. O que eu disse que a gente ia ver aqui, quando eu falei: olha, nos nossos encontros aqui, a gente já está ganhando energia, a gente já está somando quanto energético para dar um salto quântico,
que é o conhecimento. É muito importante buscar conhecimento, porque o conhecimento ele é libertador. E então, exemplo bem bestinha, mas que a gente já dá para compreender isso. Você coloca a sua mão no fogo? Não. Por quê? Porque você já tem conhecimento do que é o fogo, que o fogo queima. E então você já se protege do fogo, não é isso? E então você já tem esse autocuidado. Então o conhecimento, ele nos liberta, né? Dos perigos da mente, das armadilhas do ego. Tanto que a gente fala, por exemplo, de autoconhecimento, a gente fala muito de Jung, né? A gente fala muito de todo esse estudo que Jung trouxe, que é magnífico, né? Sobre quem somos nós, né? Sobre o funcionamento da nossa psique, o que são as sombras, né? O que são os nossos conflitos internos, esse convite para a gente atravessar o deserto da nossa alma, encontrar com os nossos demônios internos e elaborá-los, trabalhar com eles, né? E então, sem conhecimento, a gente não faz isso. E então, às vezes, aí o que é que acontece? Muita gente acha assim, não, basta eu ser bom, basta eu ser bonzinho, fazer a caridade. Gente, ser bom é assim, mega maravilhoso, né? Redundância isso, né? Mega já é muito. Então, mega maravilhoso, juntando tudo mesmo. É para ser bom, sim. É para praticar o bem, sim. Mas só que muitas vezes a gente pode até praticar o mal sem saber. A gente pode prejudicar sem saber. Quer ver um exemplo? Quando a gente fala, né, dessa dimensão hoje aqui, a terceira dimensão, até falamos, demos o exemplo lá da máscara, né, que não ia se encontrar uma solução. Quantos pais estragam a vida dos filhos por falta de conhecimento e por não querer conhecimento? E diz assim: vou dar tudo para o meu filho, tudo que eu não tive. Ô, cara pálida, se você é uma pessoa hoje de caráter, se você é uma pessoa boa, se você é honesto, foi justamente porque seus pais não puderam lhe dar tudo o que você queria. Foi porque você precisou trabalhar mais cedo, foi porque você teve que enfiar a cara nos livros para estudar, para conseguir sua graduação, ou mesmo que não tivesse uma graduação, mas você lutou bastante. E não que os filhos tenham que passar as privações que os pais passaram, entendeu? Mas os pais precisam ter um pouco de conhecimento do funcionamento da psique, do universo infantil, né? Como é que lida com isso? Entendeu? E então o conhecimento sim liberta, nos liberta e liberta o outro, porque a partir do conhecimento a gente também não escraviza mais o outro, né? Porque a gente, com as nossas dependências, com os nossos conflitos, a gente escraviza o outro para nós. E também o conhecimento não só no tocante do funcionamento da psique humana, né? Olha aí o caso agora da mecânica quântica. Ai, meu Deus, Angélica, mas eu não gosto de física, eu não gosto de estudar física, eu também não sei tudo de física, eu não sou física, eu sou uma curiosa, mas a gente vai buscando compreender e tem gente explicando mastigadinho, que fica fácil a compreensão, e a gente vai compreendendo, e olha aí, né? E aí hoje a gente já sabe por que que nós somos energia e que vácuo é esse no átomo, que é pura energia divina, né? Que aí no espiritismo traz a explicação do fluido cósmico universal. Tem até um vídeo lá no canal, gente, o quinto elemento. É um vídeo muito procurado. Ele tá com muitas visualizações lá. Se vocês quiserem, dá uma olhadinha lá, porque meio que complementa, entendeu? O quinto elemento. Se certo, se vocês quiserem, depois eu compartilho o link lá com vocês, tá? E aí vão compreender isso mais desse vácuo, dessa energia aí que forma tudo, tá? Então, conhecimento, basicamente isso, ele é libertador. O conhecimento tem que nos fazer melhores, tá?
O conhecimento ele só serve quando nos faz melhores. Fora isso, ele pode aprisionar, no lugar de libertar, aprisionar, né? Aprisionar pessoas. Tem gente que tem conhecimento e usa isso para aprisionar pessoas, certo? Então, o conhecimento só é bom quando ele nos liberta, quando ele nos faz melhores. O outro ponto, a prática do conhecimento. O que você foi buscar agora coloca em prática, né? Um pouquinho dia a dia, um pouquinho a cada dia. Essa prática já vai mexendo no seu inconsciente. Por quê? Porque a prática você está elaborando, começando a elaborar, né, todos esses conteúdos internos. Entendeu? Você está saindo da zona de conforto. Não se sai daquela zona de conforto e então daquela frequência vibracional em que a gente se encontrava, né, e se encontra, sem a prática, sem praticar a saída dela, né? E então, um pouquinho cada dia. Não é assim. A partir de hoje, eu vou praticar tudo que eu já sei. Não. Hoje, lembra sobre o tempo? Não vai projetar nada para o futuro. É hoje. Porque tudo que a gente projeta para o futuro, né, cai na eita, agora vai encaixar. Procrastinação, né? A gente vai deixando para depois, para depois, para depois, né? Como dieta, como deixar de beber, como, por exemplo, sei lá, tantas outras coisas, né? Prática da meditação. Não, hoje eu já tenho conhecimento do quanto a meditação nos auxilia nesse processo de transformação. Hoje, eu vou fazer uma meditação. Hoje. Amanhã você pode dizer, hoje, para. Gente, lembra até um pouco aquilo dos alcoólicos anônimos, né? Que, não, que é alcoolistas, né? Agora que se fala. Que hoje eu não bebi. É por hoje, entendeu? É hoje. Então, dia a dia, um pouquinho dia a dia, a gente vai se transformando, tá? Porque a transformação, ela só acontece com a mudança. Ai, Angélica, não é a mesma coisa, não. Mudar e transformar, não. A mudança, ela está para um hábito. A transformação está para o conteúdo. Deu para entender isso? Então, eu vou mudar um hábito, tá? Na mudança do hábito, eu transformo o conteúdo, certo? Então, eu quero deixar de beber, porque eu bebo muito, eu fico bêbado, porque não é nada demais, né? Você tomar sua cervejinha, seu vinho, nada demais, é para beber sua cervejinha, tá? Mas me refiro a pessoas que têm a dependência, que não se diverte sem beber. Como assim? Não consegue se divertir sem beber? E então, o mudar, dando nesse exemplo, né? Mudar para o hábito, não. Esse fim de semana eu vou sair com meus amigos, eu vou. Aí vamos supor que hoje é sábado, então não é hoje, né? Não é o presente, o momento. Hoje eu não vou beber. Hoje. Aconteça o que acontecer, podem insistir como for. Hoje, por hoje, eu não vou beber. Aí, no exercício, né, nesse exercício, nessa prática, aí no outro sábado você pode dizer também da mesma forma: olha, não é que deu certo? Não é que deu certo sábado passado? Hoje também. Eu vou tentar. E aí, quando você vê, você transformou o conteúdo. Que conteúdo? O que lhe fazia ter a dependência da bebida, tá? Porque o bebê é apenas o efeito. A transformação vai ser da causa. E aí você está praticando o autoconhecimento, você está meditando, você vai entendendo a causa do seu excesso de bebida, entende? Aí você vai transformar a causa. Então, a mudança está para a prática, né? E a transformação está para o conteúdo. É nisso, tá certo, meus amores? O próximo, compreensão através das experiências.
uma vez que a gente transitou no paradigma, a gente está se desidentificando com o personagem, a gente está buscando conhecimento, a gente está praticando, né? Esse conhecimento que a gente vai adquirindo, vamos então agora buscar compreender as nossas experiências. Ou seja, a gente já não pergunta mais, caramba, por que que isso aconteceu comigo? Por que isso está acontecendo comigo? Mas para quê? Para que isso está acontecendo comigo? E aí você vai com esses 4 pontos anteriores, prática do conhecimento, conhecimento, desidentificação com o personagem e transição de paradigma, né? Você vai, não está expandindo sua consciência? Você não está começando a elevar sua frequência, né? Você vai compreender a razão daquela experiência. Você vai compreender que você criou aquela realidade. Com que conteúdo você criou aquela realidade? Entendeu? E então você vai transformando e aquela experiência ela vai deixar de acontecer. Por quê? Porque você não vai andar mais em círculos, porque você já está se movimentando energeticamente. Então as suas experiências já vão começar a ser outras, entende? E então, porque você já está compreendendo o porquê daquela experiência. E isso vai precisar de uma boa dose de humildade. Humildade para se reconhecer dentro desse contexto. Porque uma pessoa que está trabalhando a expansão da sua consciência, que está trabalhando o salto quântico da sua consciência, né? Uma coisa que ela tem que adquirir logo é a autorresponsabilidade. É a responsabilidade por si mesmo. Então, vai parar de colocar a culpa lá fora. Vai parar de responsabilizar. Ah, eu sou assim por causa do meu pai e da minha mãe, ou então eu sou assim porque meus filhos não me obedecem. Ah, eu sou assim porque meu chefe é um tirano. Ah, eu sou assim porque meu trabalho é muito pesado. Ah, eu sou assim porque eu estou muito cansado. Não, você é assim porque você tem conteúdos para serem trabalhados. Entendeu? Porque enquanto eles não forem trabalhados, né, todos esses eventos externos, né, você vai ficar responsabilizando pelo seu infortúnio, pela sua infelicidade, pela sua realidade. Então, trabalho de expansão da consciência, trabalho de salto quântico da consciência, é trabalho de autorresponsabilidade. Então, você vai pegar as experiências e você vai observar, estudá-las, né? Buscar compreender, sentir, perceber através do conhecimento que você já tem, da prática do conhecimento, né? E da desconstrução desse filme do personagem, né? O que é que aquela experiência está lhe mostrando. Então, você vai transformar, certo? E o sexto e último ponto, o amor. Não adianta, né, a gente praticar todos esses 5 pontos se a gente não pratica o amor. Por quê? O processo de expansão da consciência é um processo individual, tá? Mas o propósito é coletivo. O propósito é coletivo. O que foi que nós vimos nos 2 encontros anteriores? Que somos todos um só. E que a gente até falou assim: ah, quer mudar o mundo? Começa mudando você, que aí você tá contribuindo para mudar o mundo, né? Então, o amor, a prática do amor, é a grande soma de quanto energético, certo? E por quê? A gente não falou de lá da prática do conhecimento? E não explicamos que mudar é diferente de transformar? Que mudar está para a prática, né? Para um hábito. Mudar está para o hábito, né? E transformar está para o conteúdo, certo? O amor, ele é uma forma de viver. Nós não vemos o amor como sentimento. O amor é uma forma de viver.
Então, é uma prática. Ah, então é prática de estar abraçando todo mundo e beijando todo mundo? Não. É a gentileza, é o respeito, é a percepção disso, desse estado de unidade de todos nós, junto com Deus, entendeu? Isso é a prática do amor. E quantas vezes a gente falha com ele, porque a gente só pensa na gente, entendeu? E então, quantas vezes é preciso, às vezes, assim, exigências em certos lugares, por exemplo, plaquinhas de avisos, ainda precisamos de placas de aviso, por exemplo, de silêncio. Porque se não tiver a placa de aviso, a pessoa não vai fazer silêncio, né? Quem mora em apartamento, por exemplo, quantos vizinhos nos desrespeitam, né? O morador vizinho. Poxa, tá ali quase porta com porta. E às vezes é barulho o dia todo, entende? Essa falta de respeito é falta de amor ao próximo. E essa falta de amor ao próximo é falta de amor próprio. Então a pessoa também não está cuidando de si. Então é aquilo da gente não fazer ao outro que a gente não gostaria que fizesse com a gente. Entendeu? Como outro dia, eu vi no condomínio um moço com uma moto bem grandona. Ele estava descendo a ruazinha do condomínio, que era descida com a moto desligada, quase desligada, assim. Eu não sei, é assim, eu tinha um ruídozinho, mas era bem baixinho, né? Eu não ando de moto, então eu não sei dizer. Mas eu fiquei assim observando e eu compreendi. Aí eu fui ver que outros dias ele estava fazendo a mesma coisa. Eu disse, caramba, para não incomodar as pessoas que moram no térreo. Isso é a prática do amor. Isso é o amor como uma forma de viver, entende? Mas tem pessoas que passam pelas janelas de quem mora no térreo e parece que não mora ninguém ali. E tantas outras coisas, né? No trânsito, a falta de respeito, entendeu? Então, o amor é uma forma de viver. E aí, quando eu aprendi isso com a espiritualidade, que o amor é uma forma de viver, foi dito da seguinte forma: o amor é uma forma de viver. É neste ponto que reside a escolha. E quando a gente faz essa escolha, então, de ser a nossa forma de viver, o amor, né, perde o amor incondicional, né, perde a impossibilidade, a capacidade de impossibilidade. Eu acho que eu nem expliquei direito, nem falei direito, mas vamos lá. É assim, do amor incondicional. Nossa, difícil, isso é impossível amar incondicionalmente, como sentimento, mas como uma forma de viver, o amor incondicional, ele é mega, ultra, hiper possível. Por quê? Porque é a sua forma de viver. É o que você tem para oferecer para o mundo. Sabe aquilo? Cada um oferece o que tem? É isso. Então, o amor é isso. E aí, a gente vai concluindo, né? Essa, esse nosso conteúdo de hoje, desse salto quântico, o salto quântico da nossa consciência. Então, veja bem, por que que nós chegamos até aqui? Por que que nós trouxemos esses 6 pontos? Para a gente compreender uma coisinha, gente. Quando nós vimos lá atrás, né, que os elétrons, né, eles ocupam as órbitas estacionárias, e cada órbita com quanto energético, né, cada um com o seu quanto energético pertinente, né? Peculiar a ela. E os elétrons, então, estão ali, nós, né, em cada órbita dessa, certo? Também com quanto energético pertinente a ela. O que é que acontece? Aí a gente estava falando de transformação da realidade. Aí a gente está falando de salto quântico da consciência. E aí as nossas experiências, né, e tudo que a gente vai vivendo, todas as nossas realidades são pertinentes àquela frequência vibratória. Então, quando nós falamos
das infinitas possibilidades, nós falamos de transformar a nossa realidade, então não adianta dizer assim, eu vou ter pensamento positivo, eu já sei agora que nós somos energia, e aí nós falamos do entrelaçamento quântico, né? Vou pensar positivo para causar um colapso da função de onda, né, que é a concretização, a realização, né, de algo desejado, o colapso da função de onda. Então, quando a gente entrelaça com aquela realidade que a gente quer que aconteça, né, na nossa vida, e aí o que vai acontecer? Se a gente está aqui na terceira dimensão, então vamos pensar o seguinte: estamos aqui nessa órbita, numa terceira dimensão, né? Então tem o seu quanto energético pertinente a ela. E então, o que é energia? Energia traz uma informação energética. O que é essa informação? São as características, são tudo que é pertinente àquela condição energética. E então, o que é pertinente à condição energética de uma terceira dimensão? Só é ver o que está acontecendo no mundo, né? É guerra. Aqui tem pedofilia, aqui tem crimes horríveis. Nossa, né? É de assim, de infartar, né? Notícias que a gente vê aí. Aqui tem abusos de poder, abuso toda a ordem, tem, né? E tantas outras coisas. Então, aqui tem falta de respeito? Tem. Aqui tem falta de amor? Tem. Então, são informações energéticas de uma terceira dimensão. Então, são essas características. Então, se a gente não eleva a nossa frequência, a gente é a realidade que a gente vai viver. É a realidade que a gente vai viver. Mas, Angélica, mas então, se eu der um salto quântico, então quer expandir a minha consciência, e então eu mudo de dimensão, né? A minha frequência vai estar correspondente agora a uma outra dimensão. Então, nós vimos que quando o elétron ele recebe o quanto energético, absorve um quanto energético favorável, né? Condizente com o quanto energético da órbita seguinte, ele vai saltar para aquela órbita, né? Porque os semelhantes se atraem, né? Então, ele vai saltar para aquela órbita, que até a gente viu que não é bem saltar. Vai desaparecer da órbita que ele está, vai aparecer lá na outra, né? Então, ele já está naquela frequência, naquela vibração. Então, Angélica, quando isso acontecendo, eu não vou passar por experiências infelizes. Não, você pode passar. Você não vai continuar aqui, nessa terceira dimensão? Você não desencarnou, você não está vivinho aqui, né? Então, você vai encontrar com desafios, com pessoas que estão nessa vibração da terceira dimensão e que vão trazer até você, né, essas questões, essas informações energéticas da terceira dimensão. Então, mas o que é que vai mudar então? O que é que vai mudar é a forma como você vai lidar com isso. É a sua percepção. Porque se a sua consciência está expandida, você já vai identificar o que é seu, o que não é seu, você não vai se incomodar, você não vai sofrer. A gente tinha falado semana passada que diz assim, né? Incomodou, doeu, leva para casa que é teu. Então, quando a gente fala da ofensa e do ofensor. Então, quando você eleva a sua frequência, você dá esse salto quântico, você já está numa outra dimensão, você não se chateia mais, você não se incomoda, você não se sente ofendido. Você vai sentir o quê? Estamos numa transição, por falar em transição de paradigma, estamos em plena transição planetária, né? Estamos na transição da terceira dimensão para a quinta dimensão, do mundo de provas e expiações para o mundo de regeneração. Estamos sendo todos convidados, né? Para não dizer assim, obrigados a fazer essa transição. A gente depois também conversa mais sobre isso, certo? E aí, então, para levar frequência, né, para a quinta dimensão. O que é que tem? Qual a informação energética da quinta dimensão? Se a gente dá esse salto quântico. Por quê? Se a gente está na terceira, vai saltar para a quinta dimensão, tá? Qual a informação energética da quinta dimensão? Algo que não tem na terceira. Se a gente está trabalhando
elevar nossa frequência, isso vai ter que fazer parte. Vai fazer parte. Então, quando chegar os desafios pertinentes aqui à terceira dimensão, se a gente já tiver isso, a gente não vai sofrer mais, que é a compaixão. Compaixão é o amor como uma forma de viver. Angélica, o que é compaixão? O amor como uma forma de viver. Nossa, sabe aquela menina assim, aquela falando assim, a turma mais jovem, né, que tem as expressões muito assim de uma amiga que tem inveja, uma amiga que fez fofoca, isso, aquilo. Gente, você fica imbuído de uma compaixão que você sente até vontade de dar um abraço na pessoa, porque sabe que aquela consciênciazinha ainda não acordou, entende? Aí, se a gente sente isso, 0,0001%, você imagina o que Jesus sente por cada um de nós, o que os nossos mentores sentem. E quando a gente atola o pé na jaca, aqui na terceira dimensão, a compaixão que o nosso mentor sente da gente e a paciência que eles têm com a gente, nos ajudando a elevar nossa frequência e não atolar tanto o pé na jaca mais assim, não fazer tanta burrice, né? A gente, porque a gente não tem culpa dos erros que a gente vem cometendo até então, né? Que a gente vem passando por essas etapas de primeira, segunda, terceira dimensão. A gente não tem culpa porque a gente está no processo de desenvolvimento, mas a gente tem responsabilidade. Culpa é uma coisa, tanto que é uma frequência baixíssima da culpa. Tem negócio de ficar se lamentando, não. Meu Deus, se eu pudesse, eu mudava meu passado. Que merda, ó, desculpa a palavra, né? Mas a gente não fala assim. Que merda que eu fiz, que babaquice, ai, que vergonha. Frequência baixíssima, sai dessa. Não tenha sentimentos de culpa. Tenha, caramba, realmente, eu não tinha a consciência que eu tenho hoje, eu não tinha o conhecimento que eu tenho hoje. Por isso que eu fiz aquelas escolhas equivocadas, mas tudo bem. Respira fundo, bola para frente, dá a volta por cima e a partir de agora farei melhores escolhas, porque agora eu já estou em outro nível de consciência, entendeu? Isso é uma consciência madura, de autorresponsabilidade e não ficar em vitimização, nem a vitimização pelo que fez consigo mesmo e nem vitimização pelo que acha que os outros fizeram consigo, entendeu? Tá? E então a gente vai, eleva a nossa frequência e a gente vai ter experiências, né, daqui da terceira dimensão que não estarão correspondendo à nossa frequência, mas é porque a gente vai estar pisando no campo minado, tá? Então a gente vai ter que lidar com isso. Mas aí a compaixão, né, característica essa, informação energética da quinta dimensão, já tem que estar no nosso coraçãozinho, tá certo? Para que a gente não julgue as pessoas, para que a gente não condene as pessoas, a gente não estigmatize as pessoas, porque da mesma forma que a gente está trabalhando aqui a busca do conhecimento, um dia todos buscarão também, tá? E aí todos darão o seu salto quântico. Tá certo, meus amores? E assim a gente encerra aqui por hoje e eu volto aí para vocês para a gente bater papo, tá? Mais uma vez, minha profunda gratidão, porque quando a gente falou ali, compreensão através das experiências, isso aqui não é uma experiência, então eu compreendo o quanto estar com vocês é importante para mim. Então, muita gratidão pela oportunidade.